Olá pessoal, boa noite, já estou no segundo vídeo, segunda gravação de hoje e, agora nesse vídeo, a pedido de alguns inscritos meus, eu vou relatar uma história de assombração que estava no meu canal antigo, tá certo, gente? Eu não sei se eu vou conseguir contar direitinho como era lá, porque já faz tempo, né, que eu tinha apresentado naquele canal, mas o conteúdo da história é o mesmo. É de uma assombração bem misteriosa e acontecia por aqui, na região onde eu estou morando agora. Só que um pouco longe daqui da onde eu moro, da casa onde eu moro, dá alguns quilômetros, né? Mas era uma estrada que descia numa represa hidrelétrica e eu andei muitas vezes naquela estrada para ir fazer pescaria. No final daquela estrada tinha um tio adotivo meu que morava lá, cuidava de um sítio de um fazendeiro. E de vez em quando a gente ia na casa dele para descer na represa pescar, porque a casa dele era próximo da represa, né? E era um lugar onde dava muito peixe. Às vezes esse meu tio mesmo convidava a gente para ir lá. E a gente ia no fim de semana, que no fim de semana ele não tinha tanto serviço, tanto trabalho. Daí ele tirava o tempo para descer na represa junto com a gente e a gente pescava. E esse meu tio mesmo contava do que acontecia naquela estrada. Era uma estrada onde as pessoas que moravam próximo dela quase não andavam nessa estrada de noite, devido a esta assombração que muitas pessoas viam durante a noite. Sempre a assombrações é durante a noite, né? Não sei o porquê, mas sempre é. Raramente acontece durante o dia, mas às vezes pode acontecer durante o dia também. Mas à noite é com mais frequência e é mais pesado, né? É mais forte a presença. Pois bem, esse meu tio mesmo dizia para nós que nem ele mesmo quase não gostava de andar naquela estrada, e era uma estrada que ligava o sítio onde ele morava na cidade. Dava lá da casa dele na cidade, dava bem uns 12 quilômetros mais ou menos. E às vezes acontecia que ele tinha que ir na cidade e anoitecia na cidade. E ele também andava a cavalo, porque lá naquela região o pessoal só andava a cavalo. E quando não era a cavalo era noite. E às vezes esse tio precisava ir lá na cidade comprar alguma coisa e anoitecia. E daí ele tinha que enfrentar, tinha que encarar a noite, né? Mas ele dizia, quando chegava, passava a comunidade daquela localidade, quando começava a descer a serra pro lado da casa dele, naquele trecho da estrada, ali era o trecho onde as pessoas viam esta assombração. E o que era a assombração que eles viam lá? Só que era uma assombração que não fazia mal a ninguém, só causava medo, né? Porque era uma coisa assim que causava medo mesmo, segundo o que eles contavam. E então muitas pessoas evitavam de passar a noite por causa disso, para não passar pelo fato do medo, né? Esse tio, ele viu uma ou duas vezes, ele viu a assombração, mas ele dizia que não tinha mal nenhum. Só que dava medo, dava remorso, a pessoa ficava meia esquisita, né? Por enfrentar aquele tipo de coisa, mas acontecia. Pois bem, eu passei lá umas duas vezes à noite. Uma vez eu passei com um sobrinho meu sobrinho morava na cidade, daí a gente desceu lá para fazer a pescaria. E daí a pessoa que levou nós de jipe deixou nós lá e veio embora antes da anoitecer. E daí nós tivemos que enfrentar a noite, desde lá de baixo, perto da represa, até a cidade, fazendo 12 quilômetros a pé à noite. Mas não vimos nada. Ficamos com medo, né? Porque todo mundo falava que aparecia, nós ficamos com medo de deparar com a tal da assombração. Mas não vimos nada. E daí uma outra vez, já eu estava morando aqui, daí foi com um primo meu. Eu e esse meu primo, nós fomos lá passar o fim de semana e fazer uma pescaria. E daí quando nós
no domingo à noite, quando nós voltamos para casa, tínhamos que passar naquela estrada, e já estava a noite escura, e o meu primo ficou com um pouco de medo, né? Mas eu não fiquei. E só que também não vimos nada. Eu passei 2 vezes lá, ou três vezes eu passei. E não vi nada, nunca vi nada. Mas todo outras pessoas que passavam lá disse que via. Não sei por que isso, né? O que que era a tal da assombração? Às vezes acontecia que a pessoa estava subindo o morro, subindo a serra, porque era uma serra bem forte, e escutava um tropel atrás de alguém que vinha caminhando a pé, com bota, fazia barulho de bota no chão. E a pessoa daí nem olhava para trás, né? Porque já por medo, porque já todo mundo falava que ali aparecia alguma coisa. E de repente aquele negócio acelerava o passo, a caminhada, e quando via estava do lado da pessoa. Daí chegando ao lado da pessoa, a pessoa sentia assim um frio, um remorso terrível, porque daí lembrava da tal da assombração e às vezes muitos nem olhavam para o lado. Agora muitos ainda olhavam, né, para se certificar se era ou não era. Podia também ser uma pessoa, né, que que estava vindo atrás e queria caminhar junto para chegar até em algum lugar. E a pessoa olhava para o lado e via a tal da assombração. O que que era assombração? Era um homem com vestimentas de sertanejo, né, de pessoas da roça, e sem cabeça, não tinha cabeça. Só tinha o pescoço e dava para perceber que o pescoço era cortado. E às vezes, quando a pessoa subia da represa para o lado da cidade, para o lado da comunidade que tinha antes de chegar na cidade, essa assombração vinha atrás e, e acompanhava a pessoa até uma altura, mas só que não fazia mal nenhum, só causava medo mesmo, porque as pessoas normalmente são medrosos, né? A maioria, é difícil quem não tem medo. E se por acaso a pessoa anoitecia na cidade e estava descendo para baixo, pro lado da represa, daí encontrava essa assombração, onde só caminhava num sentido de baixo para cima, de baixo para cima, da represa para o lado da cidade, da represa para o lado da cidade, para o lado da comunidade. Ela nunca descia, ela só subia. E daí acontecia assim que nem esse tio que morava lá, ele anoiteceu na cidade uma certa vez e estava descendo para casa e daí viu de longe já o vulto que vinha vindo de encontro com ele. E daí ele já pensou, é o tal do fantasma. E daí quando chegou no encontro deles, o meu tio viu, era o tal do fantasma que todo mundo via. Era um homem vestido com roupas bem comuns, sertanejo, né, da roça, com botas, como todo mundo no interior usa, né? E sem cabeça, não tinha cabeça. Era interessante. E só que ele não falava nada, claro. Se ele estava sem cabeça, como é que ia falar? Mas o espírito, no caso, poderia falar, né? Não falava nada, não investia na pessoa, só dava de encontro com a pessoa e daí quando passava da pessoa, a pessoa olhava, ela sumia, não aparecia mais. É interessante, né? E, e é interessante que essas notícias espalham quando alguém vê, né, viu alguma vez, espalha a notícia e daí muitas outras pessoas ficam sabendo e só que ficam em dúvida, né? Porque não tem muita gente que não acredita. E daí quando não acredita, daí acontece. Daí acontece. É interessante esse tipo de coisa. Quando a pessoa acredita e respeita a história que os outros contam, daí não acontece. Eu acho que era o que acontecia comigo, porque eu passei 3 vezes a noite lá e nunca vi nada. Mas quando a pessoa duvida e não acredita e duvida, daí acontece. É assim que funciona para muita gente, né? Essas histórias de assombração. E aqui nessa região onde eu moro, nessa,
nesse município, é um município muito antigo. Antigamente, antes de se formar uma cidade, só morava criadores e gente da roça, né? Então dava muita morte também, muitas mortes bem assim pesada, bem feia, né? E muita gente que viu essa assombração, eles suponhavam que podia ser um homem, né? Muito antigamente, que tivesse sido matado, degolado, né? Por algum moradores da região, né? Porque também pelo fato de ser um lugar novo onde estava sendo tendo o começo da colonização, também vinha muitas pessoas de outros lugares, quase que, vamos dizer assim, meio corrido, né? E se estabeleciam aqui, e às vezes eram gente ruim, gente violenta, até mesmo às vezes matadores, né? Então aqui tinha muito disso antigamente. O pessoal mesmo conta, né, que aqui era o lugar onde vinha pessoas violentas de outros estados, de outras regiões, e se enfiavam por aqui e aqui ficavam, né, até a morte. E faziam, e ainda continuavam cometendo às vezes crimes, né, matando outras pessoas. Então é assim, né, gente, aí daí tem um monte de história em torno de um fato, assim, de uma assombração, né, e E essa mesma estrada onde aparecia esse homem, chega numa altura, antes de chegar na comunidade, ela é bifurcada. Daí ela faz uma, uma ramificação dela, vai para a cidade, e a outra desce aqui para baixo onde eu moro. Já desce para outra comunidade, né? Ela é bifurcada, ela faz uma forquilha e ela tem duas ramificações. Uma, à esquerda vai para a cidade e a direita desce aqui para baixo. E nessa descida aqui para baixo, também as pessoas falavam que também viam a assombração. Não era só lá naquela subida, subindo da represa que ela aparecia para cá também. Isso dependia da pessoa, né, que andava à noite. Então é interessante, gente. Essa história aqui eu já tinha contado no meu canal antigo, essa história dessa assombração. E tem muitas outras ainda, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, aqui tem vários lugares aqui que as pessoas falam que viram coisas, né? Até tem algumas histórias assim de pessoas que andavam à noite por aqui e diz que viam lobisomem, encontravam lobisomem na estrada. Só que lobisomem é uma lenda, né? Eu não acredito muito assim na história do lobisomem. Pode ser que eles tenham encontrado outro animal noturno, né? Tipo um leão, tipo uma onça, porque leão e onça ainda tem até hoje. Aqui mesmo no nosso sítio aqui, tem uma época do ano que a gente vê o movimento deles aqui. E eu até não sei se não está tendo agora por esses dias, porque de madrugada os cachorros aqui da minha irmã, que mora aqui na nossa chácara, os cachorros dela ficam bravo, 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 bravo. Daí tem dois pequenininhos que dormem no galpão, debaixo do galpão, que eles chegam a gritar de medo. E daí tem uma grande, aquela grande acoa, mas às vezes ela também grita de medo, né? É alguma coisa que causa medo até nos próprios cachorros. Daí quando eles se acalmam aqui, daí é os cachorros do vizinho aqui embaixo, que são meus parentes, daí é lá que faz o tendel de cachorro. Então eu penso assim, né, que é um animal noturno, ele desce aqui, ele chega ali, mexe com os cachorros da minha irmã, daí quando ele cansa de mexer com os cachorros da minha irmã, ele desce para baixo e mexe com o cachorro dos outros, dos meus irmãos, do meu sobrinho, do meu primo que mora ali. É um tendel de cachorro assim de madrugada que às vezes eu acordo e demoro a dormir por causa daquele tendel de cachorro, né? Então são essas histórias assim, onde muitas pessoas falam do tal lobisomem, né? Às vezes eles levantam, vão ver um animal, o vulto de um animal noturno, né?
tipo um felino grande, gigante, o onça, o leão, coisa parecida, e eles atribuem ao lobisomem, né? Porque eles verem, mas não têm certeza do que estão vendo, né? E rastro não acha, porque se achasse rastro, daí se certificava melhor. Beleza, gente? Então é esse aqui. À medida que eu vou lembrando das histórias de assombração, eu vou contando, porque aqui existe um lugar que aconteceu há uns anos atrás, foi logo que eu vim morar aqui, aconteceu uma tragédia devido a uma tal de assombração que apareceu aqui, já numa outra comunidade, numa outra estrada. Mas eu vou deixar isso aqui para depois, eu vou contar essa história que é bem cabulosa. Chegou a virar em tragédia, mas aconteceu. E era uma assombração porque duplicada, era a noiva e o noivo. E eu também tinha contado essa aqui no meu canal antigo. E no próximo vídeo eu quero fazer ela para vocês verem como acontece as coisas, né? Misteriosamente acontece. Eu não sei o porquê, mas acontece. Beleza, gente? Querida do meu coração, eu deixo um abração bem forte para todos vocês e estou muito contente porque já tem um vídeo aqui com 200 e poucas visualizações. É o vídeo da Rasga Mortalha. Nossa, tem bastante gente assistindo. Eu espero que esse aqui também tenha uma boa quantia de visualização e aumente os meus inscritos para que eu possa fazer logo as minhas lives. Legal, gente? Um beijão para todos vocês e conto muito com a força de vocês, porque é a força de vocês que me sustenta, gente. É a, é a sensibilidade de vocês, é o carinho de vocês, é a ternura, a simpatia de vocês, tudo isso me ajuda, beleza, gente? Estou muito grato. Tchau, fui, mas eu volto de novo, ok? Com mais história para vocês.